Fala, galera. Bom, vamos para o nosso terceiro vídeo, tá? Basicamente, nesse vídeo aqui a gente vai configurar a nossa documentação de API com o Swagger. Então, esse é o nosso objetivo, tá? Então, a gente tem alguns tópicos aqui, a gente vai passar por 3 pontos, tá? Basicamente, eu acredito que esse vídeo vai ser um pouco mais rápido, mas a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai fazer um overview ali, basicamente, pelo SDK do Seniority Meter Documentation. Então, esse é um outro SDK que eu criei, tá? É um SDK, né? Que é um conjunto de código ali que vai facilitar a nossa vida, agilizar o desenvolvimento. Eu criei para mim usar, mas, enfim, quem quiser usar, ele está livre lá no Maven Central. Então, eu já vou mostrar para vocês ali. A gente vai fazer um overview e configurar, né? Ele lá no nosso projeto, basicamente. E a gente também vai ajustar o endpoint do signup para alterar para o barra API barra vegan barra signup. Aí eu já explico quando eu for fazer isso, por que que a gente vai fazer isso. E por fim, a gente vai adicionar a documentação do Swagger, de fato, nesse nosso endpoint, tá? Então a gente vai configurar ali esse endpoint para ele ficar documentadinho e a gente conseguir ver em um endpoint que o próprio Swagger gera para a gente, tá? Acho que quem não conhece o Swagger aí, basicamente, ele é um serviço de documentação, tá? Ele tem um site dele oficial. Eu não cheguei a ver no detalhe ali, mas Swagger API aqui, ó. Então, enfim, quem quiser e que tiver curiosidade aí, só dá uma curiada. Beleza. Vamos começar então, né? Vamos lá fazer o overview desse STK primeiro. Então a gente vai lá no Maven Central, né? Basicamente. Vamos lá no nosso Maven Central. Aí se pesquisa ali por br.com.senioritymeter, senioritymeter, que é o, ó, tá vendo? O site do Maven Central é meio bugado quando abre a primeira vez. Isso acontece sempre comigo, não sei se é só comigo, mas a gente tem aqui um cara chamado Documentation, tá? Desse Seniority Meter. E aí vamos lá para ele, basicamente, vamos olhar direto no nosso repositório, né, para ver. Então vem aqui, ó, Project URL. A gente poderia ver como ele é usado aqui, né, mas eu acho que no serviço do GitHub ali tem o README e ele explica melhor ali como que usa, basicamente. Então é uma biblioteca, né, um STKzinho, eu vou até alterar para STK depois aqui, que ele provê código, algumas configurações simples, né, para documentar a sua API, basicamente isso. Então a gente vai adicionar a documentação colocando essa dependência no nosso projeto, tá? Eu preciso atualizar aqui também que antes de fazer isso aqui, se você não tiver usado ainda esse SDK do Seniority Meter, existe uma pré-configuração antes dessa, né? Que é basicamente adicionar essa tag aqui, ó. Você vem aqui no Applications, aliás, primeiramente você vai lá na dependência, né? Faltou isso. E aí você, lá no nosso pom.xml, você coloca o parent como sendo esse seniority meter, br.com.seniority meter, parent, nessa versão aqui. Aí você olha lá qual é a versão. Então coloca o parent, depois que colocou o parent, aí vem aqui no application e adiciona esse package aqui, tá? Esse base package aqui para basicamente ele também fazer o scan ali da estrutura, né, do projeto para ele conseguir identificar os bins e tudo mais. Então, aí, por a gente precisar fazer isso aqui, aí automaticamente também precisamos colocar o nosso, né? Então, que é o nosso base package aqui, que é o com.portfolio developer também. Então, basicamente fazer isso aqui e pronto, você já está apto para usar a biblioteca, o SDK. Então, beleza, aí para a gente usar o da documentation ali, basicamente é vir aqui e colocar essa outra dependência, né? Do documentation, no caso. Então, fazer isso aqui, já vou atualizar aqui. Aí tem outro ponto, né, que ele explica ali. Então, ó, quando você fizer isso aqui, você adiciona essas propriedades no seu application XML. Então, basicamente, é o que ele precisa para, de fato, colocar as configurações, né? O contato, as configurações mais básicas, por enquanto, né? Informações e informações de licença, basicamente isso. Eu já tenho um pré-pronto aqui. Ele já está reclamando comigo aqui por alguma coisa. Está. Deve ter sido temporário. Espero. Foi. Então a gente vai nesse arquivo de resource, né? É o nosso application.yml. E a gente vai colocar aquelas configurações aqui. Então eu já tenho uma aqui pré-pronta, né? Para não precisar editar um a um ali. Só vou adicioná-la aqui, basicamente. Então o documentation, aí tá aqui o contato, e-mail e etc, etc. Aí você vê no detalhe ali. Show de bola. E aí é só usar, né? Basicamente é isso. Então eu vou
Eu deveria ter colocado ali na documentação também, que eu tenho que lembrar, para colocar também para qual é o link que a gente acessa, né, quando a gente faz essa configuração. Mas eu já sei ali, a gente olha certinho. Mas eu vou lembrar de colocar depois isso também. Então, basicamente, agora que eu fiz pronto, já fiz a configuração, vamos subir aqui o nosso projeto, basicamente. Vamos dar um docker compose up, que é para subir aqui, né, nosso banco. E aí, feito isso, a gente já consegue rodar aqui o nosso application. Se tudo der certo ali, a gente já vai ver qual que é o link. Eu acho que ele mostra o link aqui na hora que ele sobe o serviço, eu não tenho certeza, mas a gente já vai ver, né? Se não, de qualquer forma, a gente sabe ali de cabeça já. Então, deixa ele subir aqui o serviço. Então, viram o que eu fiz, né? Eu basicamente coloquei a dependência ali. Se eu não colocasse essa dependência, eu ia precisar colocar as dependências que é usada para isso, tá? Então, aqui no POM do SDK, ele adiciona, ele coloca aqui as dependências que ele usa, no caso, né? Ele não mostra o código no detalhe aqui, mas se a gente for no serviço do GitHub, ele dá pra gente ver, basicamente. Então, a gente consegue ver aqui ele tem um Open API Config, que é o que a gente precisaria fazer, né, no final do dia, e fazer essa configuração na mão. Então, a ideia do SDK justamente é não precisar fazer essa configuração na mão, só ter os dados ali pronto, e aí o próprio SDK já faz isso pra gente. Então, show de bola. Deixa eu ver se ele disponibilizou aqui o endpoint pra gente. Não disponibilizou, pelo que eu tô vendo. Bom, de qualquer forma, porta 8080, então já sabemos ali, só ir acessar o localhost 8080, acho que é barra swagger, aqui ó, swagger y index.html. Então, já traz certinho aqui com os dados que a gente adicionou ali, basicamente. Ele já traz aqui a controla que a gente já tem configurada, né? Então tem os dados ali, basicamente. E a ideia é a gente deixar isso aqui melhor, tá? Então, a gente já fez o primeiro passo aqui, que foi fazer o overview da configuração aqui desse SDK e já fazer a configuração do nosso projeto. Então, fizemos esse primeiro passo. A gente vai para o segundo passo, que é ajustar o endpoint, né? Então, a gente não quer ver ele desse jeito aqui, tá? Basicamente, eu não quero, né? Ver ele desse jeito aqui, porque, tá? Existe muita coisa aí com relação a isso, mas o que eu quero comentar agora é que a gente quer fazer uma API, ou seja, um back-end, que ele siga um modelo, tá? Um modelo de API REST. E, enfim, no mercado, eu acho que existem alguns de modelos de maturidade de REST, então, tipo assim, tem pessoas, né, que tipo, estudam mesmo assim a fundo e fazem, tipo, modelos mesmo para serem seguidos e, de fato, dizer, olha, isso aqui é uma API REST. Então, existe um modelo chamado modelo de maturidade de Richardson, se eu não me engano, e aí a gente não vai tentar chegar no nível mais elevado ali, mas a gente vai tentar chegar num nível legal, tá? Acho que ele vai do 0 ao 4, ao 3, se eu não me engano. 0 ao 3, se eu não me engano é isso. Mas enfim, vale a pena também dar uma pesquisada aí depois, tá? Modelo de maturidade de Richardson, do REST, né? Basicamente isso. Então, o que a gente vai fazer aqui, tá? É, a nossa API já deveria ser considerada sei lá, um nível 1, mais ou menos ali, do jeito que tá, mas a gente vai tentar pelo menos elevar para um nível 2, tá? Então, o que seria levar para o nível 2? Se a gente fosse criar aqui, fazer a criação desse cara hoje, quer dizer, não vai fazer, a gente pode fazer, inclusive, né, para vocês verem. É só chamar a nossa API que já está pronta aqui. Se a gente fazer essa requisição aqui hoje, a gente vai ver que a resposta dela, se tudo der certo, e não deu, aí vamos tentar entender o porquê, que eu queria que desse certo, mas vamos lá. Ah, já existe, né? Beleza. Show de bola. Vou botar um 2 aqui. O e-mail já existe. Então, vou fazer um 2 aqui, pra gente ver, que eu quero ver a resposta, tá? Quando dá tudo certo. Aí vai enviar e-mail para mim ali, eu não queria isso, mas tudo bem. Mas olha só, a resposta que ele deu foi 200, status 200. Então, o modelo de maturidade do Richardson, ele disse que quando tu tá no nível, para tu chegar no nível 2, basicamente tu precisa que todos os teus recursos, eles têm que ter concordância com o que está sendo feito. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo um status 200, se a gente for olhar no mercado, em algum site que fala sobre status code de API REST, o status 200 ele é para um recurso de busca. Então, ok, né? Busca, mais ou menos isso. Então, o retorno 200 não é legal para a gente. A gente criou alguma coisa, então o interessante é que a gente retorne um status 201 de criação, de fato, né? Que é o status do created. Então, esse é um ponto, tá?
A gente tá ok com relação à requisição, mas a resposta não. Porque a requisição está sendo um post, de fato, estou criando um recurso, né, basicamente, só que não com a resposta. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é adicionar um HTTP status, ou seja, quando é tudo certo, HTTP, acho que é isso, status. Será que não é HTTP status? HTTP status. Acho que é isso aqui. Deixa eu ver se ele importa para mim. E aqui eu preciso adicionar uma dependência, provavelmente, que ele não tem. Hum, deixa eu só verificar se é isso mesmo, só para eu também não adicionar uma dependência à toa, né? Tá, isso aí, eu tô errado, tá vendo? Não é HTTP status, é response status, basicamente isso. Então, deixa eu voltar aqui. Olha como é bom ter uma colinha, né? Então tá, aqui é response status, tá? E não HTTP status. Response status e o HTTP status created, porque eu estou dizendo que esse recurso vai dar um retorno de criação se tudo der certo. E como a gente vindo agora, se der errado, a gente vai retornar 500, né? Dependendo do erro, hein? Como a gente tinha colocado para retornar 500 de fato. Então, isso a gente não, na verdade, não configuramos ainda, né? O que ele está retornando, na verdade, é essa exceção aqui, bad request, mas ela não está configurada. Existe uma etapa para a gente fazer isso, tá? Que é fazer a configuração do global handle para a gente configurar o tipo de retorno com base numa exception, basicamente isso. Mas para o futuro. Então, beleza, fizemos aqui o status created, né? E aí, basicamente, a gente vai alterar esse cara aqui, tá? Basicamente. Então, esse aqui seria, eu acho que o segundo ponto, que é ajustar o endpoint, né, do barra signup para o API V1. Então, a gente conseguiu adequar ali o código de retorno, tá seguindo o padrãozinho, acho que no nível 2 já, que é o barra post e tal. Mas tem uma outra coisa que eu acho interessante, tá, que é versionamento de APIs. Por mais que a gente tenha quase certeza que a gente não vai chegar a alterar essa API, mas a gente vai versionar ela de alguma forma, tá? E existem vários padrões de versionamentos, também não vou entrar no detalhe, mas a gente vai deixar desse formato aqui. A gente vai chamar um prefixo chamado API e vai colocar um V1 aqui, basicamente. Então, é só um prefixo API mesmo, nada de. Para o futuro eu quero pensar num negócio legal para a gente colocar aqui, mas por enquanto vai ser isso, tá? Então, o prefixo API barra V1 e o recurso de fato que a gente está chamando, né? Aí eu particularmente gosto de fazer o seguinte, tá? E aí é de pessoa para pessoa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo aqui, criar um arquivo chamado, peraí, deixa eu logo criar um recurso porque eu quero criar ele fora desse áudio aqui. Criar um package aqui, só um azinho depois eu excluo. Beleza, eu quero criar aqui dentro. Vou criar aqui uma interface mesmo, tá? Poderia ser uma classe, não tem problema, mas eu vou chamar aqui de resources, ou resource mesmo, tá bom? E aqui é onde eu vou colocar as variáveis que eu preciso, basicamente, para eu não precisar colocar essa string aqui, tá? Basicamente isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou chamar aqui, ó. É, vou deixar pública mesmo, porque também não tem problema. Static final string API v1. Então, ele traz aqui para mim a API v1, mas eu não quero a API v1, né? Eu quero a API. Na verdade, eu quero o nome do recurso, então eu vou chamar logo de sign up. Basicamente isso. Então, é isso que eu quero. Opa, tem uma a mais aqui. Copiando as coisas erradas, nada. Beleza, então agora eu não preciso mais usar a string direta. O que eu posso fazer aqui? Eu posso implementar essa nossa interface, resource, e aí basicamente eu posso usar agora aquele nosso sign up, tá? Sign up, beleza. Para ficar mais, eu acho que fica mais interessante, basicamente. E aí agora a gente vai fazer basicamente, então a gente já alterou ali, né? Fez a parte 2, que é ajustar esse endpoint para o barra sign up, do barra sign up para o barra API v1 sign up. Fizemos isso aqui já. E aí agora a gente vai adicionar, de fato, a documentação para essa nossa API. Então a gente viu que a gente já tem, de fato, ela adicionada aqui, só que a gente vai fazer as configurações para ela ficar mais organizada, de certa forma.
Então, acho que o primeiro ponto que a gente vai adicionar aqui é um cara chamado tag aqui no nosso resource. Por enquanto, talvez você não vai ver o benefício dessa tag aqui, mas no futuro a gente vai ver, tá? Eu vou chamar aqui só de sign, porque só sign, né? Porque isso aqui é a tag, ou seja, o grupo de autenticação, basicamente. Então, authentication, chama de authentication. Basicamente, isso é o grupo de autenticação, tá? Podemos botar aqui um API no final, só para a gente ficar bem na fita. E aí, se a gente alterando isso aqui, a gente pode já dar um reload na API para a gente ver o que vai modificar aqui, tá? Basicamente. Então, sim, isso aqui é uma tag, é do Swagger já, então pode ver que ele é do Swagger. Então, é normal que a gente meio que surta algum efeito lá naquela página que a gente abriu agora, né? Então, deixa eu dar um reload aqui na API, só para a gente ver de fato o que vai mexer, né? Então, agora ele está dando o retorno certinho, ó. Antes ele não estava, tipo, dizendo que o retorno era 201. Cadê? Deixa eu ver se ele dizia alguma coisa de retorno aqui. Dizia aqui, ó, 200 ok, né? Basicamente. E agora a gente vai é, a gente vai ver que ali vai mostrar de fato o retorno 201, né? Por causa disso aqui. Então subiu ali, vamos atualizar. Vamos ver aqui que ó, a gente tem sign up control, é o nome da controla, então vamos ver o que vai mudar aqui, basicamente. Vamos lá. Então, ó, agora a gente tem o sign up, que é de fato a tag, né? Sign. E esse sign é o conjunto de authentication API, basicamente isso. Então é os nossos endpoints para autenticação. Então fica mais legal assim. Pelo menos por enquanto fica legal assim, tá? Basicamente. Tem algumas outras tags aqui que eu posso adicionar. Eu vou copiar aqui direto, tá? Para a gente também não ficar demorando muito. E aí eu vou explicar no detalhe ali o que significa cada uma delas, tá? Basicamente. Deixa eu pegar esse aqui. Beleza. Então vamos lá. Esse operation. E aqui é o API responses, ou seja, os tipos de respostas, basicamente. Então, basicamente, né? Eu coloquei esse operation, é para a gente conseguir descrever o que esse cara está fazendo. Então, esse cara vai registrar um novo usuário. Então, nesse caso aqui, um novo developer, né? Fica mais interessante. Basicamente isso. Aí, quais são as possíveis respostas dele? 201, que é de fato foi criado, né? Ou seja, o registro foi criado. O 400, ou seja, houve erro de validação. E o 500, houve um erro interno do servidor. Basicamente, esse tipo de 3 erros que a gente vai permitir que retorne a nossa API. Então, isso aqui eu vou dar logo um reload aqui, mas basicamente isso aqui a gente configura os códigos de retorno e esse aqui a gente descreve melhor ali o que essa nossa API está fazendo. Então, assim, né? Acredito que já dá para a gente conseguir perceber um dos ganhos da gente conseguir fazer essa separação das controllers em de responsabilidade única, né? Então, por exemplo, eu tenho o meu controller específico para o sign-up. A gente vê que já fica um pouco grandinho só com uma, quando a gente começa a documentar, certo? Então, na minha visão, fica mais interessante realmente fazer essa separação. Então, por isso que eu acho legal também já mostrar esse ganho aqui com relação a isso. Se a gente fosse colocar mais um outro aqui, então já ia ficar um pouquinho maior e assim por diante, né? Então, cada vez ficando maior. Você poderia pensar, pô, Nando, mas tu criou uma interface, você poderia pegar a interface, criar um, a assinatura do método e já colocar esses docs aí lá e daria tudo certo também, não teria problema. Sim, eu poderia fazer isso, então o controle ia ficar de fato menor, mas eu prefiro assim. Então, eu acho que é gosto também. Eu acho que programação tem uma parte de gosto também no meio, né? Então, vamos ver aqui o que mexeu, basicamente. Então, a gente pode ver agora aqui, ó, que ele já diz pra gente que tem os códigos, as possíveis retornos aqui melhor, né? Basicamente isso. Então, acredito que é isso, pessoal. Deixa eu só ver se tem mais algum ponto aqui. Adicionar a documentação do Swagger, beleza, show de bola. Nesse vídeo foi isso, basicamente a gente viu aí como usar o Swagger, né, para algumas operações. Posteriormente a gente vai ver outras, né, porque tem umas coisas aí, tem umas coisas bem interessantes no Swagger também. Mas por enquanto, de documentação, de API é isso. Aí só um detalhe, né, por que a gente, tipo, precisa fazer essa documentação? Não necessariamente a gente precisaria, tá? Porque a gente, com isso aqui, a gente poderia, sei lá, expor para o front isso aqui. Já seria uma espécie de documentação também. Só colocando isso aqui, pô, vai ser um post nessa rota, ele aceita JSON,
Ele está enviando JSON, é basicamente isso. Também o front também entenderia muito bem. Mas aí o Swag ele ajuda a ter sei lá, fica mais interessante, né? Mais profissional, querendo ou não, no caso. Tem outros benefícios que você pode exportar, o Swagger, eu acho que tem umas configurações que dá para você fazer, e acredito que a ideia eu não vou explorar agora, mas eu acredito que dá para fazer, que é para você conseguir exportar essa sua documentação por meio de um XML, tá? E você consegue importar em outros lugares, então, enfim, tem seus benefícios, tá? Não é só isso também que eu comentei, tem vários outros. Então, isso aqui também a gente poderia usar, né, no caso. Mas é basicamente isso, pessoal. Então, enfim, vamos com tudo para o próximo, tá? Esperamos que, espero que vocês tenham entendido aí e que tenha ajudado pelo menos a configurar essa parte inicial do Swagger ali, basicamente. Valeu, pessoal. Até a próxima.